Nós aqui em Portugal conhecemos o Éder por ter feito o golo que deu o campeonato a Portugal, o campeonato europeu a Portugal, mas não sabemos da origem do Éder, como é que o Éder parou na seleção. De Pipocas, nasci pouco antes do Mundial do México, sou o faz tudo da Bantuman. A Bantuman é um projeto jornalístico que tem 5 anos, tem como base a cultura urbana da lusofonia. Teve início na capital angolana, mas em 6 meses mudamos a nossa base para Lisboa. Temos como principal foco dentro da Europa a cultura de todo o povo imigrante, dos avós, dos netos, dos filhos de imigrantes, dos africanos que chegaram na Europa mais ou menos nessa altura. Nós falamos sobre o Funaná, falamos sobre a origem do rap, nós falamos sobre os problemas sociais dentro da comunidade negra. O projeto surgiu na necessidade de haver dentro da lusofonia um elo de ligação entre os problemas que acontecem diretamente nas ex-colónias e em Portugal. Dentro da comunicação que sempre existiu de quem vive em Portugal e de quem vive em Maputo, ou na praia, ou em Benguela. E então a Bantuman surge como elo de ligação dos africanos na terra-mãe, dos africanos aqui na Europa. Nós sentimos que estava à altura de ter uma plataforma que dava voz aos negros, a quem faz as histórias por detrás de qualquer coisa feita por um negro. Nós aqui em Portugal conhecemos o Éder por ter feito o golo que deu o campeonato a Portugal, o campeonato europeu a Portugal, mas não sabemos da origem do Éder, como é que o Éder parou na seleção, o que é que o Éder fez até entrar e marcar aquele golo. Nós conhecemos o Nelson Évora, mas não sabemos o passado do Nelson Évora. Só conhecemos o Nelson Évora agora, que ele já tem medalhas, taças. Nós ouvimos a música do Bossa e Si desde os anos 90, mas não sabemos a história por detrás do Bossa e Si. Então a ideia é perpetuar as histórias antes dos hits, as histórias que acompanham os grandes feitos. Essa é a ideia da Bantuman. Bantuman o nome Bantuman vem de Bantu, que é a maior tribo do mundo, ou seja, antes da colonização existia, é como se fosse um país único que descia do Saara até a África do Sul. A divisão veio depois da colonização, ou seja, há cerca de 4, 5 séculos atrás era um único povo, que era o povo Bantu. E nós fomos buscar essa base do povo Bantu e aumentámos o clichê chique de men, que são a comunidade de homens e mulheres que fazem os homens da comunidade Bantu. Eu entrei para a faculdade para ter um projeto próprio. Eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, isso ainda existia dinossauros na Terra. E eu já pensava em ter o próprio projeto. Comecei com um projeto que eu tenho o meu nome, é de pipocas.com, já deve estar na net. E falava de sneakers, falava de skates, marcas, tive parcerias com marcas internacionais como a Supra, só que deixou de ser sobre mim, ou seja, então aí passou a ser sobre uma comunidade. Quando era o Ed Pipocas era sobre mim, o que eu gosto. E hoje, com a Bantuman, é sobre toda aquela comunidade negra, de origem negra, curte. Essa é a ideia da Bantuman. Começou por mim, mas foi desenvolvida por muito mais pessoas. Eu simplesmente tive 2% de ideias e a partilhar com outros colegas de profissão chegamos ao que é a Bantuman hoje. Olha,
Eu acho que a melhor forma de definir o que é Bantuman é boa aquelas perguntas de quem não tem conhecimento da cultura negra, pergunta-se por que eles falam bué alto? Por que eles parecem sempre bué vaidosos, bué festivos, estás a ver? Então, a Bantuman é o projeto que desmistifica tudo por detrás dessa alegria, dessa vaidade, desse falar alto, estás a ver? Yeah. A equipa do Bantuman é formada por cerca de 10 elementos, divididos entre o continente africano e o continente europeu. Temos aqui em Lisboa uma base de 3 jornalistas, temos em França uma jornalista e em Angola mais 3 jornalistas. E colaboradores em Maputo, Praia, Brasil, Brasil também. Recentemente conseguimos pôr uma base pequenina em São Paulo, no Brasil. Estamos a fazer acontecer. A mensagem que a Bantuman quer passar é que já existia uma cultura antes da colonização. Já existia, ou seja, quando se fala, por exemplo, quando se fala do Egito, o Egito é a África. E então a história do Egito é muito mais antiga que a história de Roma, é muito mais antiga que a história da Grécia. E então o homem negro tem uma base. Quando se chegou em África já existia uma história, uma base. Então é simplesmente nós a perpetuar essa base, essa existência por nós mesmos. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Acho que vocês deviam todos estudar e trabalhar por correio da manhã e cobrir incêndios e mortes. Não é fácil. Por detrás de qualquer verdade existe uma história enorme. Acho que essa é a grande mensagem que eu deixo, porque muitas vezes quando nós vimos televisão, quando nós ouvimos um acontecimento, focamos no agora e esquecemos que para existir esse presente houve um passado. E se esse passado não for contado, ninguém vai perceber esse presente. Acho que essa é a minha mensagem.